Obrigado, pastor Elias. Prazer estar com os irmãos. Quem estava aqui a última vez que eu ministrei aqui? Foi 3 anos atrás, né? 3 anos. Aleluia. Muito bom, gostei, sempre lembro. Porque eu lembro o ambiente espiritual em lugares. Eu lembro, isso que me marca mais do que outros fatores. Eu lembro que tinha muita unção aqui neste lugar. Eu acho que vocês são um povo sedente aqui. Aleluia. Então eu sempre sinto muito em casa aqui. Estou sendo acompanhado para meus 2 filhos mais velhos dessa vez, que é uma grande alegria para mim. Não tem uma alegria maior do que um pai ver seus filhos andando na verdade. Concorda comigo? Aleluia. Mas também, além disso, uma grande ajuda, porque quando estou cansado, eu mando eles para ministrar. E cada um tem seu próprio unção, seu chamado, seu jeito, mas graças a Deus nós somos uma família sacerdotal. Eu quero profetizar isso em sua família também. Seus filhos vão andar nos caminhos do Senhor. Eles vão edificar em cima do fundamento que você coloca nas suas vidas. O melhor capítulo da história da sua família ainda vai ser escrito. Sua família vai de glória em glória. Seus filhos são como flechas que vai além de você. Prepare-se, Deus vai surpreender você com a bênção dobrada sobre seus filhos, seus netos. Aleluia. Amém. Amém, amém, amém. Muito bom. Uau. Aleluia, aleluia. Então, para vocês que não me conhecem, sou o pastor Giles. Está escrito Gilles, mas a pronúncia certa é Giles. Mas vocês brasileiros sempre bagunçam meu nome. Eu fui apresentado numa igreja lá no Rio de Janeiro com o pastor Golias. Golias? Meu Deus do céu. Estou nesse inimigo de Deus aquela noite. Foi muito difícil pregar depois. Eu falo sua língua porque 25 anos atrás eu encontrei e conheci uma mulher brasileira, uma irmã preciosa, que estava estudando lá em Londres, na Inglaterra, meu país, minha cidade. Casei com ela e depois eu casei na terra de Brasil. Ela vem de uma cidade no interior de Goiás. Meu sogro, ele chama o centro do universo, mas quando eu cheguei lá, eu pensei, né, aqui é os confins da terra. Porque tem mais vacas do que pessoas lá. E por causa disso, meus filhos são bilíngues. Eles passaram metade das suas vidas lá na Inglaterra, metade no Brasil. Eles falam inglês como a rainha da Inglaterra. Mas eles falam português como os peões da fazenda. Mas eles cantam nas 2 línguas, pregam nas 2 línguas. Estamos chegando agora de um acampamento de jovens perto, né? Não lembro o nome da igreja, mas com o pastor Erley. Conhece o pastor Erley? Tinha quantos irmãos lá? 50, 60 irmãos, cheios do Espírito Santo. Muitos deles batizados no Espírito Santo agora, profetizando. Muitas coisas acontecendo lá. Eles são bem animados. Aleluia. Amém. Então, Tampa, Flórida. Uau. Centro do avivamento aqui nos Estados Unidos. Muito bom. E para vocês que não sabem, na verdade, minha história com os Estados Unidos e Videira é uma história estendida, porque mais de 15 anos atrás, eu vim para cá com o pastor Marcelo Almeida, pastor Márcio Alves, para começar a nossa primeira igreja Videira aqui nos Estados Unidos. Naquela época não tinha nenhuma igreja e a ideia era que o Márcio e Marcelo para começar uma igreja brasileira e eu fui chamado para começar uma igreja americana. Só que naquela época nós não tivemos os documentos certos como a igreja, então eu precisava sair e volto para a Inglaterra. Então eu comecei nossas igrejas videiras, Vine Church, UK, do Reino Unido. Isso foi 15 anos atrás. E depois de 7 anos lá, eu deleguei essas igrejas para outro pastor para me voltar para o Brasil, para ajudar a nossa rede de igrejas, que você sabe que está crescendo muito lá na Inglaterra, lá em Brasil.
Eu andava com o pastor Luiz no presbitério em Goiânia para esses últimos 8 anos. Mas o ano passado Deus colocou em meu coração para volta para o mundo que fala inglês. Para ser parte desse mover de Deus fora de Brasil. Então eu creio que vocês e eu mesmo, minha família, estão aqui com um propósito divino em nossas vidas. Amém? Para exportar, espalhar esse mover de Deus que nós estamos experimentando. E pregar esse evangelho da graça que nós estamos entendendo. Amém? Então estou aqui hoje à noite para cooperar com vocês, para ser edificado para a sua fé, nossa fé mútua, para compartilhar os dons espirituais que eu tenho, mas eu quero receber de vocês também. Obrigado por ter o entusiasmo. Aleluia. Amém. E vocês são animados mesmo, porque eu pensei que eu vou chegar para um culto de jovens, mas a maioria de vocês são minha idade. Eu pensei em vigília, noite inteira, 15 horas. Sou jovens, mas não estou vendo muito jovem aqui não. Aleluia. Sou jovem aqui, desculpe, pastor Luiz. Desculpe. Abaixo de 60 jovem, amém. Aleluia. Aleluia. Mas nós vamos ser renovados, rejuvenados. Rejuvenescidos. Chique. Estou falando português agora. Amém. Na presença de Deus. Muito bom. Yes. Ano de restituição. Até de nossa juventude. Amém. Tudo que Satanás roubou, Deus vai nos pagar muitas vezes mais. Fala com seu vizinho, sua vida vai ser estendida por causa de hoje, por causa da palavra, por causa da unção. Aleluia. 20 anos mais do que você está pensando. Amém. Amém. Então, Uau. Tem muitas coisas que eu gostaria de compartilhar. Eu estou percebendo que estou falando português mesmo, hein? Aí todo mundo está entendendo. E fico um pouco preocupado porque chegar aqui com uma mensagem em inglês e pensar, oh meu Deus, eu vou pregar em português, agora acabou. Mas deixa Deus me deu a graça para ministrar em português hoje à noite. Tem dias que flui melhor do que outros. Um dos meus sermões mais conhecidos no Brasil e quando eu preguei sobre o amor do dinheiro. Você já ouviu essa pregação minha? Tornou-se bem famoso lá. Porque eu preguei, serve Deus, não serve mamão. Eu preguei 1h30 sobre mamão. Preguei mamão, uma coisa que vem do inferno mesmo, um espírito maligno aqui na terra. Não toca mamão. Se você toca mamão, mamão vai te matar. Leve sua alma para o inferno. Só no final do culto, foi uma conferência da Assembleia de Deus, lá no interior de Goiás. No final do culto, essa irmã chegou e falou, pastor, posso conversar com o senhor? Eu falo, sim, claro, como posso te ajudar? Ela fala, pastor, mamão eu não gosto, mas abacaxi pode. Oh Deus. Oh Deus. Meu português, não sei se melhorou daquela época, mas aleluia. Espero que vocês aprendam outra coisa. Amém. Mas eu sempre dou liberdade para vocês rir durante a minha pregação em português, mas eu preciso lembrar vocês, depois vocês vão falar em inglês comigo. Aleluia, eu vou rir demais. Vou rir muito. Amém. Mas estou aqui para destruir suas desculpas, honestamente. Porque tem essa mentalidade que só se nós dominarmos a língua que nós vamos ganhar pessoas. Eu preciso ter um nível
de português ou inglês, chique, alto, para pregar o evangelho, para compartilhar essas boas notícias. Mas eu ganhei muito mais pessoas com meu português tão ruim do que aqueles que falam muito bem. Alô? Fala com seu vizinho, está pregando para você agora. Então, se eu posso ganhar os brasileiros com meu português, você vai ganhar os americanos com seu inglês. Aleluia. Por quê? Porque na verdade não é a língua em si que conquista corações. É a língua da graça do Senhor. É a língua do fogo do Espírito Santo. É a língua do amor de nosso Pai. Aleluia. Expressa essa língua e você vai ganhar pessoas para Cristo. Amém. Aleluia. Então, eu estava sentado lá e pensando que eu vou ministrar, que tinha várias ideias, mas eu pensei, vamos, passa um tempo, nós temos tempo, né? Não tem pressão, é essa que nós temos. Eu ministrei 2 horas agora, para jovens lá, mas Deus vai me fortalecer. Mas eu pensei, não tem nenhuma coisa melhor do que olhando para Cristo. E às vezes nossas vidas são tão corridas, né? Até na pregação, aqui nos Estados Unidos, meu Deus do céu, eles pregam 20 minutos, acabou o sermão. Não dá para olhar para Cristo muito, mas nós somos transformados olhando para Cristo. Então, mais que você olha, mais que você contemplar a glória do Senhor, mais que nós somos transformados. E hoje à noite vocês separaram, santificaram para o Senhor, então vamos olhar para Cristo, né? E cada vez que você para e passa o tempo olhando para Cristo, você está transformado na imagem dele. Então isso nos dá muita esperança que nós vamos sair diferente do que nós entramos hoje. Com mais imagem. Amém. E mais imagem que nós temos, mais autoridade, influência nós temos. Amém. Então, aleluia. Hoje à noite vai mudar nossos futuros, vai mudar nosso ministério. Vai mudar tudo. Aleluia. Quem tem fé nisso? Então eu gostaria que eu vou compartilhar alguns pensamentos meus sobre minhas meditações sobre a ressurreição de Cristo. Porque eu percebi, lendo a palavra de Deus, que depois da ressurreição dele, ele tinha vários encontros com os seus discípulos. E tudo está escrito. E esses encontros tinham um grande impacto sobre eles. E aleluia, aleluia. E nós sabemos que tudo isso está escrito, detalhado. Na verdade, quando você pensa sobre os evangelhos, você percebe que tem muito pouco escrito sobre os 3 anos e meio do ministério dele. O foco dos evangelhos é a morte, enterramento, certo? Sepulcro e a ressurreição. As outras coisas são os summaries, resumos, né? Mas aqui tem muito detalhe sobre o que aconteceu na cruz, o que aconteceu quando ressuscitou dentre os mortos. E isso está escrito porque Deus quer nos mostrar a glória de ressurreição, como isso mudou a vida dos discípulos. Você pode ver uma grande transformação, na atitude deles, a fé deles, a postura deles, só por causa da vendo o que aconteceu. Amém? Então está escrito na palavra de Deus aqui, como se fosse para nós um filme, para nós mostrar o que aconteceu naquela época. Vocês querem viajar um pouco comigo para aquela época? Olha, o túmulo. Vamos para o túmulo juntos. Vamos ver o que aconteceu naquele dia glorioso, quando ele ressuscitou. Vamos meditar juntos. Vamos olhar esse Cristo ressuscitado. Quem está comigo hoje? Aleluia. Tem água. Aleluia. Então fala com o seu vizinho, você está no lugar certo. Lugar certo. Eu vou mostrar, se tem tempo,
vai ter tempo. Se eu tenho energia. 5 coisas que a ressurreição, pode corrigir meu português se você quer. A ressurreição. Xalabalaba. 5 coisas que a ressurreição conquistou na vida de seus discípulos, ok? 5 coisas. Mas pensando isso, só para um tipo de introdução, que na verdade a Bíblia fala lá em Romanos 4:25 que Ele ressuscitou por causa de nossa justificação. Em outras palavras, Ele só foi ressuscitado dentro dos mortos porque nós fomos declarados justos. Essa é a prova que você é justo. Se você não era justo, Jesus ainda vai estar no sepulcro. Está entendendo meu português aqui? Então, por causa disso, a ressurreição dele é uma glória para nós. Não somente porque ele vive e nós vivemos também. Mas o fato que ele ressuscitou mostra que nossos pecados foram completamente tirados de nós. Amém. Então fala com o seu vizinho, relaxe. Você é justificado. Relax, man. Relax. Nos olhos de Deus, você é completamente justificado. Amém? Nada pode separar você do amor de Deus. Amém? Mas eu quero ler lá em João 20. Vamos seguir a história da ressurreição. João 20. Eu vou ler esse capítulo mostrando várias coisas, mas vai chegar aos 5 coisas que ele conquistou para nós. Começando no capítulo 20, versículo 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi a sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Vamos pensar só sobre esse primeiro versículo. Maria Madalena, ela foi ao sepulcro de madrugada, antes que o sol nasceu, cedinho. Eu acho isso muito interessante, porque nós estamos aqui reunidos à noite. Normalmente nós estamos dormindo nesse horário, sim ou não? E também para ela, normalmente o mundo inteiro estava em cama ainda, mas ela levantou, ela foi atrás. Mas por quê? Porque ela tinha um grande amor para Cristo. Mas por que ela tinha um grande amor? Se você lembra a história dela, ela tinha 7 demônios. Ela foi possessa. E Jesus expulsou. Então ela experimentou um grande libertamento. Uma expressão do amor de Deus. Ela tinha um encontro com Cristo tão poderoso que mudou a vida dela. Nós não sabemos exatamente como esses demônios entraram. Mas imagine, você tem tantos demônios dentro de você. E você sabe, remédio não resolve. Psicologia não resolve. Na verdade, sua vida está destinada para destruição. Demônios, possessão, uma menina, uma mulher. Mas um belo dia, Jesus cruzou o caminho dela. Imagine a alegria. Imagine que tudo mudou naquele dia. Mas ele não somente recebeu a bênção de livramento, mas ela encontrou o Senhor, seu Salvador. E desde aquele momento, ela andava com uma grande paixão para Cristo. Como eu falei, a Bíblia não fala exatamente qual tipo de pecado ela fez para dar acesso para esses demônios. Mas nós sabemos que demônios precisam ter uma porta aberta. Não pode ter uma maldição sem causa. Então não sei se foi prostituição, não sei se foi bruxaria, talvez uma mistura de tudo. Mas o fato que Jesus libertou e perdoou, não somente livrou ela, mas conquistou o coração dela. E a Bíblia fala que aqueles que são perdoados, muitos
amo muito. E amor sempre você pode ver amor em ação, em ações, atitudes. E essa menina aqui, ela era a primeira pessoa lá. Ela levantou antes dos outros, antes dos discípulos. Então, ela amava mais, vamos falar, do que os outros. Por quê? Porque ela reconheceu que ela foi perdoado mais. O mais que você entende que você foi perdoado, o mais paixão você vai ter para Cristo. Está entendendo? Às vezes nós somos muito duros sobre pessoas que não têm paixão para Cristo. Ele chega tarde, não vem para a vigília. O culto começa 10, ele chega 11, depois do louvor. Na verdade, eles estão olhando o relógio, eles não querem participar no louvor nem no dízimo. Chega só para a mensagem. Conhece pessoas desse jeito? Tem uma fila na porta. Na verdade, por quê? Porque eles não sabem ainda quanto eles foram perdoados. Amém. O mais que você reconhece que não tem nenhuma coisa boa dentro de você, mas Deus ainda te ama, te perdoa de todos. O mais que você, uau, o que é isso? Aleluia, aleluia. E como eu falei, na verdade, aqueles que reconhecem, entendem isso, eles têm atitudes diferentes. Eles chegam primeiro, aleluia. É por causa disso, eles são sempre na frente da onda do mover de Deus na sua geração. Eu creio que vocês estão aqui hoje à noite, porque vocês reconhecem que vocês foram perdoados muitos. É por causa disso, você está pronto para pagar o preço para pedir tempo em sua cama, como Maria Magdalena. Aleluia. Fala com o seu vizinho, tem recompensa para isso. Tem muita recompensa. Amém. E a Bíblia fala aqui que quando ela chegou lá no túmulo, ela viu que a pedra estava revolvida. Isso é interessante também. Por que a pedra foi revolvida? Porque se você pensa comigo, não era para Jesus. Jesus com seu corpo ressuscitado, ele poderia voar. Depois você vai ver que ele passou uma parede, um muro. Não precisava a porta aberta, ele entra. Porque tem um corpo celestial, um outro momento. Você vai ter esse corpo também no futuro, amém? Pode subir a céu, volta, uau. Então por que foi necessário para remover a pedra? Não para ele, mas para nós. Não para ele sair, mas para nós entrar e ver que estava lá dentro. Foi para seus discípulos, foi para Maria Magdalena. E versículo 2 fala, então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava. Vamos parar aqui. Nós sabemos, e talvez seu pastor ali, os grandes mestres da palavra de Deus, já pregava sobre a questão de sendo amado por Deus, amém. E nós sabemos que João, diferente do que Pedro sempre falava que eu sou mais, eu nunca vai te negar. Ele sempre queria mostrar que ele era o mais apaixonado para Cristo, mais fiel, mais comprometido. Mas você sabe que quando você, how do you say boast? Remind me, boast. Quando, boast. Quando você fala que você tem muito paixão para Cristo, na verdade, isso não vai muito longe não. Em vez de falar quanto você ama Ele, declara quanto Ele te ama. Se vangloriar, uau. Estou aprendendo português chique hoje à noite. Pedro sempre se vangloriando, falando, eu sou mais comprometido, nunca vai negar, aleluia. Mas João não fala isso. João 5 vezes no Evangelho fala que ele é o discípulo que Jesus amava, aleluia, amava. E nessa vez, interessante, 4 vezes, a palavra amor é a palavra agape, que é a palavra do amor incondicional, amor eterno, amém. Mas aqui ele não usava a palavra agape, pode verificar, é a palavra phileo.
E agape, se ela significa amor, phileo significa gosta. Então aqui ele está falando, eu sou o discípulo que Jesus não somente ama, mas também gosta. Interessante isso, hein? Porque nós sabemos que na verdade Deus ama todos nós. Ele ama o mundo, o amor dele é consistente para todo. Mas a grande questão é, ele, não é se ele me ama, mas se ele me gosta. Está quieto agora. Porque nós mesmo conseguimos de amar sem gostar. Por exemplo, vamos falar dos políticos aqui nos Estados Unidos. Tem vários políticos, até lá no Brasil, que eu não gosto. Honestamente, eu acho que eles são uma praga aqui na terra, destruindo o nosso país. Sério, são obreiros de iniquidade. Mas eu posso amá-los em Cristo, posso amar, posso orar para a salvação deles, posso perdoar. Mas gostar, passe-me férias com eles, nunca. Toma chá com eles na minha casa, não, a porta está fechada, filho. Então tem uma diferença de ser amado e gostado por Deus. Mas João era os dois. E como eu quero ser como Maria Magdalena, chegando primeiro, também eu quero ser um discípulo gostado por Deus, amado e gostado. Aleluia. Então a questão aqui, por que João falou que ele foi gostado? Tá certo meu português? Gostado, hein? Mas vocês entendem, amém. E eu acho que a Bíblia explica a Bíblia, porque nós sabemos que foi o próprio João que colocou sua cabeça no peito de Jesus. Concorda comigo? Ele aproximou a intimidade com Cristo. A Bíblia fala que em inglês está chegando agora. Português. Draw near to me and I will draw near to you. Me aproximar e eu vou aproximar você. Coloca seu cabeça no meu peito e você vai saber as coisas de meu coração. Aleluia. Essa é uma atitude. Entende o que eu estou falando aqui? Então Jesus não somente amava, mas ele gostava de João. Revelou coisas para João que ele não revelou para os outros. Porque João tinha uma grande revelação, o Apocalipse de Jesus Cristo. Mas por que João tinha? Porque ele colocou sua cabeça no peito. E como isso significa? Nós podemos fazer a mesma coisa hoje. Você fala, não, mas hoje, 2000 anos atrás, seria bom, eu poderia andar com os discípulos, eu poderia ser como João. Você pode ser como João. Porque colocando sua cabeça no peito significa que você coloca seus ouvidos na palavra dele. Porque a palavra vem do coração dele. Está entendendo? O fato que você está aqui quase 1h de manhã, separando da cama, mas também ouvindo a palavra, mostra que você é uma Maria Magdalena dessa geração. E você é um João discípulo em nossa geração também. É por causa disso, Deus vai revelar os segredos de seu coração para você. Vocês vão receber coisas que outros discípulos não recebem. Fala com o seu vizinho, ele não somente te ama, ele te gosta. Porque você colocou sua cabeça no peito dele hoje à noite. Aleluia. Aleluia. Tem coisas aqui, hein? É bom para meditar. O Dani, ajuda-me aqui, porque meu iPad sempre está fechando. Thank you. Correu, foi até com Simão Pedro e outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos correram juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Vamos parar aqui também. Sempre pensava, quando eu li isso, que essa ideia que Pedro e João estavam correndo, mas Pedro, sendo mais velho, correu mais devagar. João, mais novo,
Correu mais rápido. Chegou lá mais... Pedro, fortão, gordão talvez. Estava um pouco devagar para chegar lá. Mas eu reconsiderei meus pensamentos. Por quê? Porque se você ler o capítulo 21, o próximo capítulo, você pode ver que na verdade Pedro é muito mais forte do que os outros. Porque daqui um pouco, ele sozinho pega uma rede de peixe, 53 peixes grandes. E sozinho levou para a praia. Não sei se você é um pescador aqui, mas um grande peixe deveria ser pelo menos 2 quilos. Concorda comigo? Então isso é 300 quilos. Meus filhos, vocês vão para, como fala, academia, não? Quanto peso? 300 quilos? Meu amigo é campeão estadual de levantar peso. O máximo dele é 300 quilos. Ok. Estou procurando alguém com músculos maior do que pastor Dias aqui. Ninguém aqui, pastor. Ninguém. Então, na minha opinião, Pedro é fortão, fit, como se fala em seco, sarado, eu sou sarado, mas mais ou menos, amém. Vamos, pastor Elias, amanhã de manhã, não, estamos aqui amanhã, aleluia. Então, por que então João chegou antes de Pedro? E eu tenho outra perspectiva sobre isso agora. Porque se você lembra na cronologia dessa história aqui, que Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Ele sente muito vergonha, chorava, foi. E ainda ele não tinha esse encontro com Cristo, quando Jesus perdoou, restituiu. Então, ele ainda estava embaixo dessa condenação. Pequei, neguei Cristo. E eu que sou pai dos 3 discípulos mais próximos, eu fortão, foi eu que neguei. Então, ele estava embaixo de condenação. Por que eu sei isso? Porque pessoas que têm condenação nas suas vidas, eles não andam muito rápido, não. A própria cabeça deles fica para baixo. Você sabe alguém em condenação? Jesus. E até que ele foi convidado para o sepulcro de Jesus, na verdade correu sim, porque ele queria saber o que está acontecendo. Mas no mesmo tempo ele tinha um tipo de vergonha, um tipo de constrangimento. Essa mistura de emoções. Quero ver mais quem vai falar comigo. Talvez ele vai me criticar, condenar. Talvez ele vai me mandar embora, não posso ser parte da equipe mais. Porque eu, que deveria ser melhor, falhei. Então ele correu desse jeito. Mas como eu falei, depois que Jesus encontrou com ele, não, ele não tinha cabeça para baixo agora. Sozinho, ele pegou uma rede de peixes tão grandes. Porque agora, quando você sabe que você está perdoado e amado, você vai ter uma força bem superior. Você vai correr mais rápido do que outras pessoas, meu irmão. João correu porque ele sabia que ele era amado. Eu percebo pessoas, discípulos em nossas igrejas. Eu sei quem sabe é amado, perdoado, sem condenação. Porque são os irmãos que correm mais rápido. Corre com suas cabeças para alto. Sorri correndo. Mas aqueles que chegam e você sempre fala, não, você quer participar do encontro, vamos fazer. Eles vêm mais devagar. De novo, eles não sabem tanto, eles são amados, perdoados. Então eu não estou aqui para criticar pessoas que estão correndo devagar. Não, estou aqui para lembrar eles quanto eles são perdoados, ser amados. Porque quando essa revelação chega, eles vão levantar suas cabeças e eles vão correr mais rápido do que os jovens, mais rápido do que os fit. Aleluia. Your young men shall utterly fall, but you shall run and not grow weary. You shall walk and not faint. You shall rise up on wings like eagles. Aquele que sabe que está perdoado, ele voa com as asas de uma águia. Ele corre mais rápido do que os jovens. Fala amém, por favor. Fala
Fala com o seu vizinho, você vai correr mais rápido agora. Porque não tem condenação na sua vida. Todos os seus pecados, todos os seus fatos, todas as suas fraquezas já foram pagos, já foram perdoados. E Deus não tem lembrança deles. Ele te ama e Ele quer restituir suas vidas. Pedro, que negou Jesus 3 vezes, foi usado por Cristo para ganhar 3.000. Essa é a graça de Deus. Fala amém, por favor. Aleluia. Amém. Fala com o seu vizinho, eu vou chegar antes de você. Aleluia. Chegou lá. E versículo 5. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Estamos meditando. Podemos passar esse tempo meditando? Lençóis, o meu português, de linho. Em inglês, na verdade, está escrito, ele viu the linen cloths lying there. Versículo 6. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro e também viu os lençóis. Os lençóis. Em inglês, não está escrito. No versículo 7, vamos continuar. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, que não estava com os lenços, mas deixado num lugar à parte. A Bíblia fala, ou pelo menos em inglês é mais claro aqui, que os lençóis eram dobrados. Entende? Separados, colocados no lugar separados. De novo, isso nos mostra coisas, hein? Os romanos queriam falar que o corpo dele foi roubado, que ele não ressuscitou. Mas se ele foi roubado, alguém vai dobrar os lençóis dele? Não. Então, a ressurreição é uma coisa verdadeira, meu irmão. Quando os discípulos viram isso, eles sabiam, ninguém roubou, ninguém tomou o corpo dele, ele ressuscitou dentre as mortes. Estou aqui para falar, ele é vivo hoje. Conquistou a morte para todos nós. Amém? E está escrito aqui que ele viu os lençóis de linho. Versículo 6, viu os lençóis. E versículo 8, viu e creu. Em grego, essa palavra ver é 3 palavras diferentes. A primeira vez que ele viu era a palavra blepo. A segunda vez teório, a terceira vez edo. Interessante isso. Quando você blepo, vê uma coisa, é como se você está vendo de maneira física. Você vê o fato. Tem uma coisa acontecendo aqui. Mas a segunda vez que ele viu que o lençol estava lá, significa que ele considerava. O que é isso? É um outro nível mais profundo de ver. Você não somente vê o que aconteceu, mas você começa a ponderar, considerar. Mas a terceira vez que ele viu, a Bíblia fala que ele creu. Então, esse tipo de ver é ver com revelação. Você entende agora e você crê que isso significa uma coisa. Você vê coisas, você ouve coisas. Você lembra que Pedro mesmo, ele ouviu que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo. Amém. E não foi a carne e sangue que revelou isso, mas o Pai que está no céu. Aleluia. A ressurreição de Cristo. Tem pessoas que ouvem a história. Tem outras pessoas que você mostra os fatos. Ele apareceu para 500, obrigado. 500 pessoas. Pode mostrar muitos fatos. Então, eles não somente veem, mas eles consideram os fatos. Mas isso não salva. Isso não gera fé. E quando você vê com revelação, aleluia, que Ele ressuscitou para a nossa justificação. Isso que muda nossas vidas. Amém. Está entendendo o que eu estou falando aqui? Por causa disso, nós sempre precisamos orar para a revelação. Não somente para ver com nossos olhos físicos, mas nossos olhos espirituais. Obrigado por ter um entusiasmo. Amém. Aleluia. Amém. Porque o mais luz que você tem nessas coisas, o mais fé você vai ter. É o mais fé você tem,
ou mais milagres você vai experimentar na sua vida. Ora, porque só pessoas orgulhosas pensam que eles não podem ser cegos. Uma pessoa humilde sabe que ele tem ceguez numa área ou outra. Então, por causa disso, pessoas humildes sempre oram: Deus, me dá o espírito de revelação, o espírito de luz, abre meus olhos. Aleluia. Até essa humildade, amém. E Deus vai dar muito luz para você. É muito feio para você. Aí você vai conquistar gigantes que outras pessoas não conquistam. Você vai mandar montanhas para o mar que outras pessoas não podem. Seu futuro está baseado na luz que você tem. Fala amém, por favor. Aleluia. E o que aconteceu próximo? Estamos chegando nos nossos 5 pontos. A Bíblia fala que ele creu, em versículo 9, pois ainda não tinha compreendido a escritura que é necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Mas versículo 11, Maria, entretanto, permaneceu junto à entrada do túmulo, chorando. Quero vocês viajar comigo lá. Olha só, pensa comigo aqui. João, Pedro, estão lá. Eles entraram no túmulo, vê os lençóis dobrados. Percebe, crê. Então, ressuscitou. Não foi roubado, ressuscitou. E quem foi a reação deles? Voltou para casa. Voltou para casa? Que é isso? O que está acontecendo? Como você volta para casa? O que você vai fazer? Assistir televisão? Comer pizza? Que tão interessante em sua casa que você volta para lá quando o Filho de Deus ressuscitou, seu mestre, seu amigo. E vocês voltam. Qual anticlimax? Como fala? Jesus ressuscitou. Vamos voltar para casa. Veja como Deus precisava trabalhar muito com esses discípulos. E capítulo 21, lembra também que Pedro decide: não quero ser mais um pescador de homem, vamos voltar para pescar peixe. Que é isso, filho? Seu mestre conquistou a morte. Ele foi ressuscitado para sua justificação. Agora é hora para pregar, ministrar, até fé. Vamos pescar. Volta para uma vida natural. Mas é interessante que versículo 10 fala isso, mas versículo 11 fala de Maria de novo, Madalena. O que ela fez? Permaneceu lá no túmulo. Entende? Porque, mais uma vez, aqueles que são perdoados, muitos amam muitos. É isso você vê, manifesta em atitudes. Quais atitudes? Eles são os primeiros para chegar e os últimos para sair. Qualquer lugar que Jesus é, eles querem ficar. Não importa se minha cama é mais confortável, não importa se os séries de, não sei, o futebol está na televisão, não importa nada, comida boa, churrasco em casa, xalabarra. Eles querem até a fragrância do Senhor. Uma sopro do Senhor. Não, vamos ficar aqui. A unção está aqui. A presença está aqui. Ele estava aqui, ele passou aqui. Eu sei que ele está perto. Meu Deus do céu. Onde eu vou? Onde eu vou, meu Deus do céu? E por causa disso, eu cheguei aqui com minha família 6 meses atrás. Nós cremos, vou falar isso com toda sinceridade. Nós cremos que os Estados Unidos é o melhor país do mundo. Honestamente. Por causa da liberdade aqui. Somos fãs dessa nação, em termos gerais. Mas, no mesmo tempo, nós não somos enganados. Nós sabemos que tem muitos ídolos aqui. Principalmente Mamon. Mamão não. Eles não servem a palavra sagrada aqui, eles servem o dólar sagrado aqui. Sim ou não? Toda a sociedade está baseada em ganhar um pouco mais de dinheiro. Nós somos a dinheiro aqui. Até que eu sou fã de capitalismo, mais de comunismo, com certeza. Amém. Mas nós sabemos também
em nossa experiência de igreja aqui, acho que os cultos são muito curtos. Eles pregam 20 minutos. Jesus amado, eu estou só esquentando. O jogo não começou ainda, já acabou? O pregador levanta, fala algumas coisas, acabou, já, amém? Não. Eu sou homem e não quero a sua entrada, eu quero o prato principal, meu filho. Precisa carne, precisa batata, precisa vegetal, precisa arroz, feijão, me prega. Quem está comigo aqui? Mas tem muitos crentes que acham que um culto mais curto é um culto melhor. Não. Mas honestamente, se não tem presença, eu entendo. Mas se tem presença, por que não vamos voltar para casa? O que está em casa melhor do que a presença de Deus, meu Deus do céu? Entende o que eu estou falando aqui? Eu quero ficar o dia inteiro na igreja se a presença está lá. Ficar a noite inteira se a presença está lá. Aleluia. Sou uma nuvem do tamanho do mão do homem, suficiente para mim ficar. Lembra Josué na montanha Sião, ou montanha de Sinai? Ele ficava lá na montanha, porque a glória de Deus estava lá. Porque desce para a vale, porque volta para o povo. Quando nós temos essa oportunidade, essa abertura para ter uma experiência com Deus. Aleluia. Você sabe o que estou falando aqui. Alguns de vocês foram viciados com álcool. Está quieto agora, mas eu tenho um microfone. Outras coisas. Mas Deus te tocou. E você experimentou uma coisa melhor do que a própria vida. Agora você está viciado com a presença de Deus. Aleluia. Volta para casa. Estou morando numa casa boa lá em Fort Myers agora. Aleluia. Mas o que tem lá tanto melhor do que a presença de Deus? Aleluia. Eu gosto de Maria Madalena. Ela tinha uma paixão para a presença. Aleluia. Ela chegou mais cedo e saiu mais tarde. E ninguém mandou. Não foi o pastor, não. Você é um líder agora, precisa chegar aqui 8:30 antes do culto e ficar aqui até o final porque tem pessoas. Não, de coração. Aleluia. Obrigado para teu entusiasmo. Fala com seu vizinho, você é como Maria Madalena. Por causa disso você está aqui hoje à noite. Não somente para chegar cedo, mas para sair tarde também. Aleluia. Maria, entretanto, permaneceu junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Cristo fora posto. Um à cabeceira e outro aos pés. Uau. Viaje comigo de novo na sua imaginação, por favor. Tudo escrito pelo Espírito Santo para a nossa edificação. Que ela viu. Tem coisas que só pessoas que permanecem vê. Os outros discípulos não tinham essa visão, mas ela tinha. 2 anjos, um na cabeça, um nos pés. Aleluia. Na verdade, esses 2 anjos, eu creio, eram os querubins. Os querubins eram os anjos mais poderosos, que guardavam a presença de Deus. Os querubins são aqueles anjos que ficam mais próximos do trono de Deus, lá no céu, do trono, da sala do trono do céu. Os querubins, se você lembra, eram os anjos que foram colocados na porta do jardim de Éden, para não deixar o homem voltar, porque vai morrer entrando nesse lugar, para proteger ele, na verdade. Os querubins eram os anjos mais poderosos, mais santos, mais glorificados, mais próximos, porque o mais próximo você é de Deus, o mais glória você carrega. São fortíssimos esses anjos. Anjos que veem tudo, anjos com olhos em cima e para fora. Anjos que protegem a santidade, protegem a própria
trono de Deus. E ela viu um para a cabeça, um para os pés. E que isso lembra você? Claro, a arca da aliança. Porque na arca tinha 2 anjos também. E se você lembra, esses anjos, eles olharam para dentro. E o arca representa o quê? A presença de Deus, o coração de Cristo. Que estava dentro da arca, você sabe, os tábuas com os mandamentos. O pão, maná, Deus, maná. E também the rod that budded, o varão de Arão. Tá certo? Em português. Mas, a vara, aleluia. Anjos olhando os mandamentos do Senhor, mas tudo escondido dentro da caixa. E quem foi colocado em cima da caixa? O sangue dos animais, para cobrir os pecados dos homens. Mas essa era uma símbolo, uma sombra da realidade no tempo de Moisés. A arca era um símbolo, um tipo de Cristo. Mas agora Cristo chegou. E os anjos verdadeiros estavam lá. Os 2 anjos olhando para dentro. Um na cabeça, um nos pés. Aleluia. E que estava entre eles? O corpo de Cristo, onde o sangue foi derramado. Então o que isso significa? Que o sangue dos animais cobriu o pecado, mas o sangue do Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. E os anjos poderosos que poderiam ver tudo, não poderiam ver nossos pecados por causa do sangue do Filho de Deus. Aleluia. Ela viu isso, o cumprimento da profecia, o cumprimento da lei de Moisés, os profetas, tudo que eles falaram. Ela viu que, o pecado do mundo está tirado mesmo. Fala amém, por favor. Aleluia. Quando você vê isso, se você permanece na presença de Deus, isso vai dar tanto paz e alegria para você. Porque a Bíblia fala que Deus não somente perdoou você de seus pecados, mas também esqueceu todos os seus pecados. Tem uma coisa que Deus não pode fazer: olha seus pecados. Não pode. O sangue de Jesus é poderoso demais. Aleluia. Fala glória a Deus, por favor, alguém. Está vendo o que estou vendo aqui? Maria viu. Fala com o seu vizinho, você vai ver coisas que você nunca viu, que outras pessoas não vê. Aleluia, 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 aleluia. Estamos com nossa câmera seguindo Maria hoje à noite. Então, chegamos na pregação agora. Está pronto agora? Isso é tudo introdução, amém. Você fala que tem tempo, e tem tempo, amém. Dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus for posto, uma cabeça e outra aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? E ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Outro pensamento: nós somos uma igreja carismática. Nós gostamos de milagres, concorda comigo? Mover de Deus, aleluia, presença, curas, curas milagrosas. Gosta dessas coisas? Transformações gloriosas. Nós fomos para esse acampamento agora e o pastor estava falando: tem pessoas aqui que tem ouro aparecendo, pó de ouro, e não vi, mas eles estavam falando, uau, pó de ouro, povo fascinado com essas coisas. Eu acho fascinante também, aleluia. Eu gosto quando paralíticos andam, esse é mais meu jeito. Mas amém, pó de ouro, amém, aleluia. Se um anjo aparece, aleluia.
Eu gosto de falar que eu só vi um anjo na minha vida, casei com ela. Amém. Mas eu acho anjos aparecendo deveria ser glorioso. Concorda comigo? Uau! Eu lembro, muitos anos atrás, eu fiz aquela conferência em São Paulo com o pastor Wilson, dentro de um estádio. E honestamente tinha um som lá demais. Você estava lá? Você estava lá? Você estava lá? Lembra quando tinha aquele palco no meio? É um grande espaço. Aí eu ministrei o meu português. Ninguém entendeu, mas o Espírito Santo estava lá. E tinha um momento muito ungido. Eu preguei. E no meio da minha pregação tinha uma mulher, porque tinha uma barreira onde pessoas estavam sentadas no estádio. Eu acho que foi mulher primeiro. Ela pulou, ela era paralítica, ela estava usando muletas, eu acho, ou cadeira de roda, não lembro. E ela subiu, desceu ao outro lado e eu vi acontecendo. E começou a andar na minha direção. Eu pensei, meu Deus, essa mulher tem fé. Então eu pulei do púlpito. É um púlpito bem alto. Você lembra? Eu tenho essas loucuras, desculpa. E eu peguei ela pela mão e eu corri com ela ao redor dessa palco, no meio. E ela estava. E quando o povo viu, todos os outros doentes, eles entraram mesmo e começou a correr. Tinha centenas de pessoas correndo, literalmente curados correndo. Mover de presente, todo mundo, desse jeito. Eu gostei demais, eu gostei, não sei se vocês. Ela gostou também, os outros gostaram. Foi um momento muito ungido, aleluia. No final, esse irmão chegou e falou, pastor, quando o senhor fez isso, eu estava lá em cima, no fim do estádio, eu vi um anjo tão grande. Ele estava virando, as roupas dele estavam fazendo isso. Quando ele fez isso, todos vocês estavam correndo. Na verdade, é ele que estava dirigindo você. Ele falou, sério? Você viu um anjo tão grande? Ele falou, uau, aleluia, amém. Eu não vi, mas eu senti. Eu gosto demais dessas coisas, preciso falar. Mas interessante nessa história, Maria Madalena viu 2 querubins. Literalmente, os anjos mais poderosos, mais gloriosos, que vi tudo. Mas a Bíblia fala que ela não ficou fascinada com ela. Ela voltou, saiu. Por quê? Ele queria uma coisa muito acima dos anjos do Senhor. Ela queria encontrar com o Salvador do mundo, Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. Você não gosta de Maria Madalena? Às vezes nós estamos tão fascinados com os milagres, com o mover de Deus, que esquecemos o caos dessa mover. Nós somos tão impressionados com as coisas milagrosas que nós esquecemos aquele que faz os milagres. Mas Maria não. Porque é uma coisa para, não sei como explicar. Let me try in English. É uma coisa para receber uma bênção, mas outra coisa para conhecer aquele que benção, a pessoa de Cristo. Concorda comigo? Graças a Deus nossas vidas são abençoadas. Todos nós temos milagres, testemunhos de milagres. Mas na verdade, sendo curado é uma benção, grande benção. Mas em comparação de conhecer Cristo, olhe nos olhos de Cristo, anda com Ele para a eternidade, conhecer o coração dele, para Ele compartilhar os desejos do coração com você, isso é muito superior, muito mais glorioso. Graças a Deus sou curado, graças a Deus Ele providenciou, graças a Deus Ele paga minha conta, graças a Deus tem tantos milagres que ajudam a minha vida diária. Mas eu não estou aqui para isso, eu quero Cristo, conhecer Cristo, o poder de sua ressurreição. É Cristo que nós queremos conhecer com intimidade. Mas você só vai encontrar Cristo quando você ver os seus custos para os milagres. Entende o que eu estou falando? Não fica lá, dá graça, aleluia, anjo, graças a Deus, aleluia, foi curado, glória a Deus.
Vamos tirar uma foto, vamos postar, amém. Mas nós não vamos acampar aqui. Nós queremos Cristo. Nós queremos Cristo. Vamos atrás de Cristo. Somente quando ele tirou os olhos dos anjos, ele viu Cristo. E com a lua e o sol. A lua à noite muito bonito. Dá luz para a terra. Mas não tem luz em si mesmo. É uma reflexão. Essas coisas, a criação é uma reflexão do Criador. É só o Criador que satisfaz seu coração. Vai atrás dele, por favor. Fala amém a alguém, por favor. Cinco coisas que Jesus conquistou através de sua ressurreição. Tendo dito isso, versículo 14, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. E perguntou Jesus: mulher, por que choras? Pense comigo um pouco mais. Um pouco mais. A primeira pergunta de Jesus Cristo, o Salvador do mundo, para a sua criação. Primeira coisa que ele perguntou: qualquer ser humano, por que você está chorando? Imagina. Eu acho a primeira pergunta que ele tem para nós hoje. Porque tem um tempo para chorar à noite, mas a alegria vem de manhã. Se Jesus está ainda no sepulcro, pode chorar. Não tem esperança para nós. Não tem justificação para nós. Mas se ressuscitou, por que choras, meu filho? Não é tempo mais chorar mais. Acaba com sua tristeza, meu filho. Tem vitória para você em Cristo Jesus. Hoje é o dia de celebração, dia de alegria. Para com essas lágrimas. Para com autopiedade. Eu estou sofrendo demais. Não, até que tem sofrimento, tem mais glória a ser revelado através de seu sofrimento do que qualquer outra coisa. Fala com você, vem, para de chorar, meu Deus do céu. Tantos crentes chorando. Se Deus conquistou a morte, que Ele não pode conquistar? Aleluia. O dia de alegria. Dia de alegria. Deus conquistou. Se Ele conquistou, nós conquistamos. Você sabe que nós somos mais de vencedores. Está escrito isso em português? Mais que vencedores. More than conquerors. More than conquerors. Vou usar meus filhos aqui porque eles estão quase dormindo aqui. Vem cá, vocês dois. Vocês dois. Vocês dois. Aí eu preciso de mulher bonita. Vem cá. Aleluia. Fica aqui. Vou explicar aqui quem mais que vencedor. Ok? Jesus. Ele é Jesus. Preto, Satanás. Ok? Você sabe, no Calvário. Na verdade, eu quero você aqui. E você aqui. Aleluia. Ok. E você é Jesus ainda. Ok. No Calvário era uma grande briga. Jesus contra Satanás. A vida contra a morte. Concorda comigo? Como se fosse... Eles tinham essa luta de boxing, de wrestling, de MMA. Como você sabe? Você gosta dessas coisas violentas? Você é um dos líderes aqui, gosta de coisas violentas. Vai morar depois? Vai morar. Aleluia.
É muito bom. Você sabe que Jesus, ele lutou contra o espírito da morte. É como se fosse eles entraram no túmulo juntos, mas quem saiu só um deles. Aleluia. Jesus. Mas vamos ver. O Satanás, ele colocou tudo sobre Jesus lá na cruz de Calvário. Todo pecado, toda maldição, todo demônio. O próprio céu torna-se escuro. E Jesus morre. Então bate ele. Wrestle together. Cai no chão juntos. Cai no chão. Não. Ok. Cai no chão. O irmão mais velho quer ganhar. Cai no chão. Vocês dois. Fica lá. Aleluia. Mas você sabe, no terceiro dia, até que apareceu que ele tinha perdido, só um deles levantou. Levanta Jesus Cristo. Levanta. Aleluia. Pode levantar Satanás também, por favor. Pode não. E você sabe, num boxing match, um luto de boxe, você sabe que tem muitas coisas para ganhar. Ok? Tem aquela cinturão. Que os irmãos, alguém de Goiás aqui, homens de Goiás. Sou um que está confessando seus pecados. Sou você. Mas você sabe, eu percebi que homens de Goiás, talvez de Mato Grosso também, tem de Mato Grosso, Cowboys, ou Mato Grosso do Sul. Aquelas do Sul, como se chama? Gaúcho. Tem gaúcho aqui. Todos vocês. Estou falando para todos vocês. Tchê. Eles são diferenciados, esses irmãos. Porque tem uma coisa que eles gostam, muito estranho. Cinturão grande, viu? Eles gostam. E quando eles colocam, eles andam desse jeito. Até muda a maneira que eles andam. Os campeões de boxing fazem a mesma coisa. Eles têm esse cinturão. Eles ganham. Eles acham a coisa mais linda do mundo. Porque eles levantam o cinturão no final. Mas eles ganham mais do que um cinturão. O que eles ganham? Din-din. Vamos falar para nosso exemplo. Eles ganham $1 milhão. Boxing. Ok. Então, nesse exemplo, o Daniel, meu filho, conquistou Titus. Então, ele é o campeão. Ele é Jesus Cristo, o campeão. Amém. Obrigado por ter o entusiasmo para ele. Ok. Ele é o vencedor. Imagine que ele volta para casa, o vencedor de boxing agora. Volta para casa. Tem uma mulher bonita aqui. Aleluia. E que a mulher vai perguntar para ele? O amor. Quanto você ganhou? Não. Espera. Espera demais essa menina sua. Foi bem treinada. Espera. Não. Você precisa sabe como tratar o homem. Seja mais, não sei, simpático. Você fala, amor, o que você ganhou? Quem você ganhou? O marido vencedor, ele responde, amor, olha meu cinturão. O que você fala? Uau! Você ganhou alguma coisa mais? Você ganhou alguma coisa mais? Você ganhou alguma coisa mais? $1 milhão. E o que ele faz com esse dinheiro? O que ela fala? Amor. Pode deixar que eu cuido pra você. Ok. Então, obrigado. Dá um aplauso para eles, por favor. Aleluia. Então, o que estou tentando mostrar aqui? Os artistas estão bagunçando o teatro, mas Daniel era vencedor, mas a mulher dele era mais que vencedor. Por que mais que? Porque ele ganhou tudo, mas não lutou. Ele que sofreu. Ele só recebeu a bênção. A mesma coisa conosco. Jesus sofreu.
Ele é o vencedor que conquistou Satanás. Mas ele passou todo o seu galardão para a igreja que é a esposa dele. Aleluia, aleluia. Está entendendo o que eu estou falando aqui? Aleluia. Então nós somos mais que vencedores. Aleluia. Chora mais não. Fala com você, chora mais não. Para com essas lágrimas, por favor. A igreja é muito triste. Nós podemos ter fé. Até que você está passando um tempo difícil, tem uma promessa sobre a sua vida. Seu fim vai ser melhor do que o seu passado. Só uma questão de tempo. Se tem um dia mau, mas tem uma vida abençoada. Vai passar. Lágrimas de hora para nós, mas a alegria já chegou na ressurreição de Cristo Jesus. Amém. Tem vitória em todas as circunstâncias. Deus nos dirige em triunfo, na vitória, de glória em glória. Com Cristo Jesus, você tem a vitória, tem a vida. Aquele que tem o Filho tem vida. Se Deus se por você, quem pode estar contra você? Aleluia. Aleluia. Tem pessoas tão deprimidas hoje em dia. Essa questão de depressão. Eu sei que tem razões diferentes para isso. Mas, por favor, entre os crentes, não pode ser baseado só na mentalidade. Porque você precisa renovar a sua mente. Às vezes eu penso, meu Deus, eu preciso ensinar a palavra tanto. Porque a palavra mostra a verdade. Eu sei que seus olhos não vê, às vezes, as promessas. Mas a palavra, ela mostra que Deus vai fazer as promessas. E nós somos um povo da fé. Então nós não confessamos quem nós estamos vendo, nós confessamos coisas que nós queremos ver. Isso é a fé. E essa confissão muda quem nós estamos vendo. Você já sabe esse princípio, então vamos praticar. Em vez de chorar, declarar a promessa. Fique em alegria, fique na paz, porque vai mudar com sua declaração de fé. Não precisa chorar mais. Fala com o seu vizinho, não precisa chorar mais. Acabou. Acabou. Aleluia. Segunda coisa. Porque choras a quem procura, ela supondo se ela o jardineiro, respondeu o Senhor: se tu o tiraste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Glória. Eu gosto disso demais. Vou continuar um pouco para mostrar. Ela voltando-se, lhe disse em hebraico Raboni, que quer dizer mestre. E recomendou-lhe Jesus: não me detenas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos. E disse-lhes: subo em meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Aleluia, aleluia. Vamos juntar essas coisas aqui. Primeira coisa que Jesus falou: Maria. Você sabe que ele conhece seu nome? Vai chegar um dia quando ele fala seu nome. Giles. Oh my God. Imagine quando ele chama você pelo nome. Vai chegar aquele dia. Prepare-se. Ele te conhece. Ele te conhece melhor do que você conhece a si mesmo. Você sabe quantos fios de cabelo você tem? Ele sabe. Você quase não sabe si mesmo. Conhece, ele sabe tudo. Por causa disso é muito bom para orar. Porque às vezes, quando eu penso que eu quero, eu não sei. Se já tinha esse tipo de confusão na sua mente, eu não sei o que eu quero fazer, onde eu quero ir, tal, lá. Mas ele sabe seus desejos melhor do que você. Então ora em línguas, ele vai clarear, esclarecer coisas. Mas mais do que isso, ele sabe seu nome.
Zaqueu, Maria, Pedro. Aleluia, 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 aleluia. Vai chegar esse dia. Ele gosta de intimidade com você. Aleluia. E o que aconteceu aqui? Ele fala, não detém-me. Mas vai para seus irmãos, os discípulos, e fala, I'm going to your Father and my Father, to your God and to my God. Seu Deus e meu Deus. Em outras palavras, nosso Pai é o mesmo Pai agora. Nosso Deus é o mesmo Deus. Aleluia. Essa obra que estou fazendo está colocando você na minha família. Todo o acesso que eu tenho com Deus, você tem também. Não me detenhas, porque naquele momento Jesus estava ascendendo para colocar seu sangue lá no trono. E por causa disso, eles poderiam ter essa intimidade, esse contato com Deus. Está entendendo o que eu estou falando aqui? Mas por que meu Deus e seu Deus e meu Pai e seu Pai? Porque tem dois lados que nós precisamos entender aqui, que Jesus está falando conosco também hoje à noite. Para ter o Deus de Jesus como seu Deus, fala do poder de Deus. Jeová. E se o Criador e seu Deus, quem pode ser contra você? Entende o que eu estou falando? Quem pode vencer seu Deus? Deus. É Deus. Não estou falando de homem aqui. Não estou falando de Satanás. Já tem 1000 demônios. Mas Deus está por nós. O Criador é por nós. Quem pode lutar contra Ele? Agora é nosso Deus. Ux, fala com o seu vizinho, pode relaxar. Você não precisa lutar para si mesmo, porque seu Deus vai lutar para você. E Deus vai ganhar com certeza. Entende? Aleluia. E você é criador, cria coisas. Então, se multiplicou os pães através do poder de criação, então ele vai fazer coisas milagrosas para você. E não está limitado com coisas humanas agora. Tem um Deus do seu lado. Aleluia. Você tem uma dimensão sobrenatural agora, porque Deus está contigo, seu Deus. Cada vez que Jesus levantou seus olhos para o céu, Deus respondeu, o poder de Deus veio. Você vai ter a mesma coisa. Mas não somente seu Deus, o meu Deus vai ser seu Deus, mas meu Pai vai ser seu Pai. Então, se Deus representa poder, Pai representa amor, cuidado. Qual pai deixa seu filho sofrer, faltar? Nada. Você tem um Pai celestial. Aleluia. Que notícias boas que Maria levou para os discípulos. Então, a primeira coisa que ele conquistou, essa questão de tristeza. A segunda coisa que ele conquistou, essa questão de solidão. Vocês falam. Sendo, I put in English, forlornness and fatherlessness. Aqueles que não têm pai. Órfãos. Você não é órfão mais. Não sei se você tinha um pai natural que cuidava de você, mas na verdade essas coisas são secundárias agora, porque você tem um Pai celestial que é muito mais cuidadoso. Aleluia. Fala amém. Fala aleluia. Acabou essa questão de solidão, meu filho. Ele nunca vai te abandonar. Ele sempre está com você. Talvez você sente às vezes, mas não importa se você sente ou não, Ele está lá com você. Muitas vezes quando eu pensava que estava sozinho, Ele manifestou, me protegeu, faz coisas milagrosas. Eu gosto de falar de meus filhos, não sei se vocês ouviram essa história por um tempo, mas muitos anos atrás eu estava fazendo uma mini cruzada lá em Sri Lanka, uma ilha no lado de Índia. Tinha uma pequena colinha e o pastor que estava querendo começar uma igreja nessa cidade só de hindus. Não tinha nenhum crente lá. Colocou vários capetes.
chamou algumas pessoas, ele conhecia, para sentar lá. Me convidou e eu subi essa colinha. Comecei a pregar no pôr do sol. Na primeira fileira, tinha um velhinho, homem, usando muleta, bem simples, rústicos. Eu preguei, Cristo, aleluia, veio para salvar, curar, libertar. Mostrei a obra de Cristo lá na cruz. E eu falei com muita ousadia, para provar que minha mensagem é verdadeira. Deus vai confirmar minhas palavras com milagres. E homem na frente, com mulheres, você pensa, não, então, todo mundo sabe. Eu chamo ele, Senhor, vou orar para você, Deus vai te curar. Eu peguei as mulheres, orei, peguei as mulheres, joguei no lado, peguei as mãos dele e falei, agora anda. Ele começa a andar. Eu falo, agora corre. Ele começa a fazer isso. Ele fala, não, corre mais rápido. De repente, ele saiu correndo. Saiu naquela direção. Eu falei, não, volta. Ele voltou. Mas em vez de parar em frente de mim, ele voltou para a cidade. Sumiu. Comecei com 15 e agora tinha 14. Aquele que recebeu milagre foi embora. Eu pensei, o que está acontecendo aqui, meu Deus? Subi minha colinha de novo, preguei mais uma vez. E 15 minutos depois eu vi uma multidão chegando da cidade. E quem estava lá na frente? Chegou, todo mundo olhando. Agora tinha uma multidão sentada na frente. Preguei de novo, amém. Só que nessa multidão tinha um rapaz grandão, fortão, literalmente com braços no tamanho de meus pernas. E quando eu desci a colinha para ministrar, ele chegou em frente de mim, xingando. Eu vi os músculos, how can you say, bulging biceps, bíceps, aquelas veias. Eu falo com o meu tradutor, o que ele está falando? Ele fala que ele vai te matar. Fala, você não precisa traduzir mais, não. O problema é que ele tinha descido, ele estava em frente de mim. Eu olhei para ele e pensei, meu Deus, ele vai me bater mesmo. Eu sou solteiro, não casei, ele vai quebrar meu nariz, não sei o que vai acontecer aqui, ninguém vai me casar depois. Todos esses pensamentos entrou na minha mente. Mas de repente, meu pai estava do meu lado. A presença dele estava sobre mim. Ele protegeu. Eu sabia que ele não poderia me tocar sem a permissão de meu pai. Então, em vez de ficar com medo, eu só sorri para ele. E de repente, não sei como explicar essas coisas, mas eu senti um poder saindo de mim. Literalmente, saiu de mim, entrou ele pulou para cima, caiu em frente de mim e começou a girar como cobra. Eu coloquei meu pé em cima dele, aleluia, como Davi e Golias, aleluia. E eu falo, Satanás, você sai, mas ele fica agora, no nome do Senhor. Os demônios saíram da boca dele, levantou, sorrindo, me abraçou. Foi um momento de glória, amém. Por que estou contando essa história? Só para mostrar, meu pai sempre estava comigo. Está com você, cuidando, protegendo. Aleluia. Você nunca anda sozinho mais. Pai de Jesus é seu Pai. O Deus de Jesus é seu Deus. Acabou tristeza, acabou solidão. Fala amém, por favor. Aleluia, aleluia. Podemos continuar? Só um pouco mais. Então, essa tudo, estamos lendo só o capítulo 20, viu? Tem muita coisa aqui, hein? Você nunca vai ler esse capítulo do mesmo jeito agora. Então, saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, viu o Senhor? E contava que ele lhe dissera essas coisas. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancados à porta da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes,
Pois Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e lhe disse, recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoados os pecados, são lhes perdoados. Se los retiverdes, são retidos. Fala amém. Terceira coisa. Ele acabou com o nosso medo. Eles tinham medo dos judeus. Até que Jesus chegou e falou paz. Porque às vezes nós pensamos que Deus está por nós se nós somos perfeitos. Se estamos andando pelo Espírito, fazendo tudo com obediência, cheio de fé, então Ele está conosco, vai nos abençoar. Mas os discípulos, como eu falei, eles sabiam que Ele tinha ressuscitado, mas ainda com medo, trancado naquela cenáculo. Eles precisavam ter medo? Não. Mas como Jesus conquistou o medo deles? Mostrando as mãos e o lado. E que isso é? Eu recebo que o pagamento de nossos pecados foi pago. Entende? Recibo. E se está pago, então não tem condenação. Se seus pecados foram tirados, então não tem condenação mais. Ajuda-me, Senhor. Aleluia. Ele não criticou seus discípulos para ter medo. Não condenou. Por que vocês estão aqui, meu Deus do céu? Você não sabe que ressuscitou? Não, sou paz, filhos. Paz, 2 vezes. Olha. Estou contigo, não por causa da obediência seu, mas por causa da minha obediência. E vamos pensar juntos aqui. Ter medo dos judeus. O que o judeu poderia fazer com eles? Pode matar. Mas matou Jesus, ressuscitou. Então, você sabe que a pior coisa que pode acontecer conosco é que nós somos martirizados. Mártires. Mortos por causa de Jesus. Eu falei certo ou não? Ok. Mas você sabe que até para nós essa é a maior glória. Porque o livro de Apocalipse mostra que aqueles que são martirizados, eles têm o lugar mais próximo ao trono do Cordeiro lá no céu. É como se fosse você estar promovido diretamente no lado direito dele. Aleluia. Então até isso pode alegrar. Aleluia. Nosso futuro é selado por causa de Cristo. Não precisa ter medo mais de nada, de Satanás, de homens, de nada. Porque a fidelidade para você não está baseada na sua obediência, está baseada na obediência dele, na morte dele. Aleluia. Está entendendo o que eu estou falando? Fala com o seu vizinho, não tem medo mais. Não tem tristeza, não tem solidão e não tem medo. Podemos terminar rapidinho? Vamos orar juntos. Rapidinho. 24. Vamos pular um pouco. Tomei um dos 12. Não estava lá, você lembra? Ele falou, se não vir suas mãos, o sinal dos cravos, se ali não puser o dedo e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Passando 8 dias, estavam outra vez ali reunidos nos seus discípulos e tomei com eles, estando as portas trancadas, vejo Jesus, pôs-se no meio e disse a eles, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, e chega também a mão e põe ao meu lado, e sejas incrédulos, não sejas incrédulos,
mais crente. Respondeu Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Aleluia. A ressurreição de Cristo acabou com nossa incredulidade. Concorda comigo? Aleluia. Temos prova. Vamos acabar com a incredulidade hoje. Bem-aventurados são aqueles que não vê, mas crê. Blessed are those who do not see and yet believe. Que chave para a vida. Sabe como você pode ser bem-aventurado, abençoado? Crendo sem ver. Simples assim. Pratica isso. Resolve tudo. Agradeça ao Senhor antes de ver a promessa. Não é tão complicado. Jesus nos dá a chave para uma vida sobrenatural. O mundo não tem isso. Ele não tem a chave do nome de Jesus para pedir coisas e agradecer em fé antes de receber. Mas nós podemos. Sua vida pode ser transformada através dessa revelação. Entende o que eu estou falando? Você não vai ficar no mesmo lugar, só confessando. Mais cedo eu falo isso. Para cristianismo não é uma questão de obras, é uma questão de palavras. Nós não avançamos pelos nossos works, mas pelos nossos words. Esse é cristianismo. É uma declaração de fé. E nós temos o fruto de nossos lábios. Aleluia. Então você pode confessar qualquer futuro que você quer. Você coloca limite, meu filho. Acaba com o limite. Jesus está acabando com nossos limites aqui com essa revelação. Bem-aventurados são aqueles que crê sem ver. Qual o nível de bênção que você quer? Então fala. Pede em meu nome. Declara coisas grandes. Esse é o meu conselho, porque Deus é grande. O mais grande que você fala, o mais que você honra Deus. Porque você mostra que você crê que Ele é um Deus de verdade. Aleluia. Fala com seu cônjuge, se ele está perto de você. Nosso futuro vai ser muito mais brilhante do que nosso passado. Vamos declarar juntos. Vamos sair da caixa. E você sabe que o mundo, até Satanás quer colocar você numa caixa. Sempre. Uma vida pequena, dentro de uma caixa. Esse é o plano de Satanás para você. E você sabe que até o mundo natural quer colocar você numa caixa. Quando uma bebê está nascido, você coloca dentro de uma, como se chama? Um berço. E depois ele cresce Moses basket, como se chama? Moisés depois a berço. Então, começou no Moisés. Depois uma outra caixa, que é o berço. E na minha época, quando a criança começa a andar, eles colocaram dentro pouquinho por chiqueirinho. E a criança fica lá como se fosse uma cadeia. Quero sair. Os pais colocam alguns brinquedos lá dentro só para tentar distrair, mas ele não quer ficar nessa caixa. Não foi criado para caixa. Papai, mamãe, deixe-me sair. Alguém fala, mas quando eles crescem, é diferente. Não, eles colocavam você na caixa chamado escritório. Tem outros brinquedos agora, chamado mouse, computador. Caixa. É onde você vai quando você morre? Caixa. Mas Jesus veio para quebrar as caixas na sua vida. Você não foi criado para viver dentro de uma caixa. O poder de ressurreição. Uma vida que quebra esses limites. Como? Pela fé. Confessando o que você quer ver, em vez de que você está vendo. Está entendendo o princípio? E para terminar, quero convidar vocês, fiquem de pé, por favor. 5 coisas que Ele quebra.
fruitlessness. Falta de fruto. Falta de prosperidade. Pobreza. Em inglês tem 5 F's, mas em português bagunçou. Vamos pular para... nós lemos juntos todos os versículos de capítulo 20. Mas aqui no início de 21, tem uns 5 pontos. Depois disso, tornou-se Jesus a manifestar aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo. Tomé agora nunca faltou em outra reunião. Percebeu? Aleluia. Nunca faltou o culto mais. Aleluia. Natanael, que era da Caná de Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 de seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco. Naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Alguma coisa, fala alguma coisa. Respondeu-lhe: não. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estava distante da terra, senão quase 200 covados. Ao saltaram em terra, viram ali umas braças e em cima peixes, que haviam também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. E Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes. Não obstante, serão tantos, a rede se não rompeu. Aleluia. Quinta coisa que ele quebrou é essa questão de fruitlessness. Eles trabalhavam a noite inteira, ganharam nada, até que Jesus apareceu. Aleluia. Mais uma vez, pense comigo, eles voltaram para a sua vocação natural, pensando: oh, eu preciso resolver minha vida financeira, meu Deus do céu. Esqueceram seu chamado profético para ser pescadores de homens. E Jesus deixou eles pescar a noite inteira, não pegou nada. Mas quando ele chegou, ele falou: joga sua rede na mão direita. Nós sabemos que a mão direita representa o poder de Deus, representa a justiça de Cristo, mas a mão esquerda representa nosso próprio braço, nosso próprio esforço, nossa própria justiça. Quando você anda na justiça de Cristo, na mão direita, onde Jesus está sentado, você vai ver a bênção sobrenatural de Deus na sua vida. Muitos de nós tentamos resolver nossas vidas no nosso próprio esforço, através de nossa própria justiça. Mas quando nós entendemos que tudo está feito por causa da obra dele, por causa da justiça dele, nós experimentamos um suprimento, provisão sobrenatural. 153 peixes grandes. Eu sei que talvez você não goste de comer peixe, mas na verdade eu acho os pescadores comem peixe todo dia, não era tanto para a barriga deles, mas 153 peixes significa muito dinheiro naquela época, para pagar a conta, um aluguel para um mês. Então por que Jesus faz isso? Para mostrar: vou pagar a conta para você. Anda na minha justiça, anda meu propósito, anda meu esforço, meu poder. Eu vou providenciar tudo que vocês precisam, meus filhos. Não preocupar com essa coisa de provisão. Lembra que quando ele chamou os pescadores, eles deixaram os barcos de seus pais, deixaram as redes, seguiram. Ele falou: tem medo não.
O grande medo que nós temos em nossas vidas, às vezes, é a questão de provisão. É um dos grandes medos que a maioria dos homens tem. Estava ministrando mais cedo, que nós conseguimos ter fé para cura, conseguimos ter fé para muitas coisas, mas dinheiro é difícil. Mas a Bíblia é muito clara que Ele torna-se pobre para nós tornarmos-se ricos. Então, em Cristo Jesus, você já é rico. O problema é que nós não cremos. Nós estamos tentando ser uma coisa que nós já somos em Cristo Jesus. Eu falei, tem 2 sinais de pessoas que sabem que eles já são ricos em Cristo Jesus. Você sabe que são esses 2 sinais de pessoas que creem mesmo? O primeiro, o sabate. O segundo, é o dízimo. Pessoas não separam um dia para o Senhor. Hoje é um dia que pessoas não vão para o culto no domingo. Por quê? Eles trabalham. E por que eles trabalham no domingo? Porque eles precisam ganhar mais dinheiro. Eles têm medo. Eles precisam 7 dias em vez de 6. Para ganhar um pouco mais. Mas dá para perceber, então, eles não creem que eles já são prósperos. Eles creem que eles precisam tornar-se prósperos. Você não precisa tornar-se uma coisa que você já é. Tem 2 caminhos para a prosperidade. Um no seu braço, um no braço do Senhor. Um através de seu esforço. Um confessando a obra completa de Cristo Jesus. Se você quer acessar uma vida sobrenatural financeira, descanse em Cristo. Crê que Ele já resolveu essa questão de pobreza. Ele torna-se pobre para você tornar-se rico. Já aconteceu na cruz. Quando você vai tornar-se justificado? No futuro ou já é? Já é. Já é. E curado. O que a Bíblia fala? Através de suas pisaduras nós fomos curados. Já é ou vai ser? Já é. E próspero então? No futuro ou já é? Já é. Já é. Só que se você não crê, como pode manifestar essa prosperidade? A maioria dos homens que eu conheço estão ainda tentando resolver suas vidas financeiras. Não precisa. Você já é próspero. Então descansa. O sabate é descansar. Ela mostra que você está dando um dia. Você não precisa trabalhar aquele dia. Porque o dinheiro, esse mundo não é a fonte de sua prosperidade. Cristo Jesus é a fonte. E você já tem. Ele vai manifestar de muitas maneiras. Vai ter favor sobre sua vida. Porque tem favor quando você confiar na obra dele em vez de sua própria obra. Aqueles que trabalham 7 dias estão confiando em si mesmo. Não estão confiando no Senhor. Estou pregando bem agora para terminar. Segundo sinal, o dízimo. Pessoas que não dão o dízimo mostram que eles têm medo. Não têm fé. Porque se guardar todo o dinheiro. Porque se não guardar, então não dá para pagar a conta. Tem um aluguel, tem isso. Medo em vez de fé. Aqueles que dão o dízimo. O que isso mostra? Que meu dinheiro está abençoado do Senhor. Minha conta bancária está vinculada com a conta bancária celestial. Através de suas riquezas, vou ter todas as minhas necessidades providenciadas. Então eu dou com liberdade. E na verdade, o mais que eu dou, mais que Ele me dá. Aleluia. Então eu vou ficar em paz. E vou confiar na fonte que Ele é. Na obra de Cristo já feito. Aleluia. Muitas pessoas fazem decisões financeiras baseadas no medo em vez de fé. Está quieto agora, mas estou pregando ainda. Jesus vem para quebrar a pobreza na sua vida. Através da ressurreição dele. Mostrou filhos. Para de trabalhar a noite inteira. Descansa. Para de trabalhar no braço esquerdo. Descansa no braço direito. Jesus está sentado no braço, na mão direita do Pai. Sentado porque a obra já está feita. Tudo que você precisa para uma vida abundante já foi pago. Aleluia. E o que é cristianismo? Vou te falar. Ele recebeu nosso salário de pecado, que é a morte. Morreu para nós. Para nós recebemos o salário dele, que é a vida eterna. Você, essa é a graça. Você ganha o salário de outra pessoa.
Ele trabalhava, mas você vai ser pago. Entende? Imagine se o seu amigo trabalha o dia inteiro só para você receber o salário dele. Vai ser bom. Jesus fez isso para nós. Aleluia. Tudo pago. Ter fé, meus filhos. Ter fé. Deus não quer que você tenha medo, não quer que você tenha solidão, não quer que você tenha tristeza, não quer que você tenha tudo isso limitar a sua vida. Deus te chamou para uma vida gloriosa. A ressurreição de Jesus mostra como Ele quer e resolve todos os aspectos de nossas vidas. Estamos aqui hoje à noite meditando, olhando para Cristo ressurreto.